aí, Valdez, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, mas eu vi o requerimento do senhor quanto à limpeza urbana. Nós temos que fazer, é o papel do senhor. O que me estranha é o porquê que essa empresa recebe e não faz. O vereador estar aqui toda semana debatendo que a rua não é limpa, que lá no Laguinho não é limpo, que no Ceará, na rua tal não é limpo. E se ela recebe, chega no final do mês, realmente ela recebe. Mas quando nós criamos aqui uma comissão para apurar essas irregularidades, isso foi arquivado nessa casa como que nada tivesse acontecendo. E vem de encontro aos requerimentos de Vossa Excelência e de alguns colegas vereadores que não bate com a real situação. Então, esse é o posicionamento, mas respeito de Vossa Excelência, só tem mesmo que cobrar. E essa é a atitude que o senhor tem que fazer. Sim. Obrigado, vereador, pela parte. Acontece, vereador, que nós temos que cobrar sim. Com certeza. E eu não deixo por menos. Se vejo, se há necessidade, temos que cobrar. E essa rua é uma rua sem saída, muito íngreme, ali logo após a oficina do Messias. Então o que acontece? Estão tendo dificuldade o caminhão de transitar naquele morro ali. Mas, infelizmente, se o carro não pode ir, os funcionários terão que subir e trazer na mão. Pois é, mas aí já foi pedido, já pedi. Eu estou só registrando. São várias papeladas. Exatamente, mas nós temos que cobrar sim. E quando é para... se eu sou a favor de alguma situação, nós temos que ser. Se correta, lógico. Agora, se temos que cobrar, com certeza o vereador está cobrando. Obrigado. Eu quero que o senhor acompanhe mais isso, e os colegas vereadores, principalmente o vereador Hamilton também, e os colegas vereadores que deveriam estar na sessão, que por algum motivo teve que sair, mas deveria estar aqui para presenciar o que está sendo falado. Pude ir na rádio sábado, no pronunciamento do vereador Hamilton, cobrar do trator de Prepitinga. Vereador Hamilton, queria só um posicionamento do senhor, eu não entendi. Esse trator lá é usado para coleta de lixo ou é para aração de terra? Não, é só coleta de lixo. Só coleta de lixo, entulho, né, o material que caçamba. É uma cambona. Pois é. Pois bem, olha o descaso e olha o que essa casa hoje se omite com as leis que é criada nessa casa, porque o dever do vereador é legislar e fiscalizar. Podemos perceber, Pirapitinga tem um trator que faz a coleta de lixo, que é da prefeitura. Rosal tem um trator que faz a coleta de lixo, da prefeitura. Carabuçu tem um caminhão 9036 branco do diferencial que faz a coleta de lixo lá com os funcionários da prefeitura. Então usa máquina da prefeitura, combustível da prefeitura, funcionário da prefeitura, está tudo certo. Está tudo certo. Se paga em dia, tá? O que eu acho interessante é que justamente sai em 3 cheques. São 3 valores pagos por mês, 3 medições, 3 cheques. Isso que a gente não consegue tentar assim desmembrar o porquê desse pagamento. Poderia ser um cheque só, mas talvez fique mais fácil para fazer o saque desses cheques. Eles são pagos geralmente em 3 vezes, que eu não entendo o porquê. Mas vou cobrar aqui também sobre a patrol que está abandonada perto da Barra do Prepitinga, que até hoje é R$2.000. É R$2.000 que o vereador, eu falei 300, que eu tive informação que é 300. O vereador Carlos Ney falou que é R$2.000. Eu queria propor aos colegas vereadores se nós pudéssemos fazer uma vaquinha aqui hoje para ver umas moedas, dinheiro, uma doação, aquelas pessoas que puderem doar e puder fazer uma doação para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus de Itabapuana, para ver se ela consegue comprar uma peça entre 500 e R$2.000, que pudesse tirar essa máquina de lá antes que traga mais danos. Sim. Mas foi questionado na discussão da matéria aqui, do remanejamento, que teria que botar devido à máquina. A máquina continuou parada? Continua no meio do mato lá. Milhões vão para onde? Os 14 milhões?
17 milhões 767 mil reais e não tem 2 mil reais. Então eu faço, pegue a sua comunidade, deposite na conta da prefeitura ou leve amanhã na Secretaria de Obras, doe ao secretário e competente secretário de Obras qualquer quantia em dinheiro para que ele possa consertar uma patrol para servir os produtores rurais que estão cobrando todos nós vereadores que não tem estrada, que poderia estar lá atendendo eles, está lá parada há quase um mês e por falta, por informações, 300 e poucos reais. Ele falou 2 mil reais, então qualquer um que puder fazer uma doação de qualquer quantia, faça ao secretário de obras ou deposite na conta da prefeitura para que possa angariar recursos para fazer, porque o cheque que saiu dessa casa de 14 milhões ainda não deu para comprar uma peça para uma patrol de 700 mil reais. Ainda não deu, que ganhou do governo federal. Não deu. Então, não deu 14 milhões. Agora nós vamos precisar fazer uma vaquinha aí. Vamos